Você já recebeu a Sagrada Eucaristia sentindo que precisava de uma proteção especial, como se algo invisível estivesse pesando sobre os seus ombros, sugando suas forças, roubando sua paz? Já aconteceu de você comungar e, mesmo assim, continuar carregando um medo estranho, uma angústia silenciosa, como se alguma sombra espiritual estivesse rondando a sua casa, a sua saúde, a sua família? Já sentiu que suas orações não estão sendo ouvidas, que suas lutas só aumentam, que há algo tentando bloquear as bênçãos que Deus deseja derramar sobre você? E será que é coincidência você estar ouvindo esta mensagem justo agora? Será que é simples acaso, ou o próprio Espírito Santo, através da intercessão do Padre Pio, está conduzindo você a um segredo espiritual que quase ninguém conhece, mas que pode mudar completamente a forma como você recebe Jesus na Eucaristia? Porque esta não é uma mensagem para qualquer pessoa. Apenas quem busca verdadeira luz, verdadeira proteção e verdadeira comunhão com Cristo consegue ouvir este chamado. Quem chega até aqui é porque o céu está movendo algo em seu favor. E se eu te disser que o Padre Pio revelava um mistério oculto, simples e poderoso, ligado diretamente ao momento mais sagrado de toda a missa? E se eu te disser que ele alertava seus filhos espirituais para nunca se esquecerem de pronunciar 3 palavras essenciais ao receber a hóstia, palavras que selam o coração contra ataques espirituais, afastam influências malignas, abrem portas de cura e fortalecem a alma para enfrentar qualquer tempestade? Este ensinamento não está disponível em qualquer lugar. São raríssimas as pessoas que conhecem este segredo, porque ele nasce da profunda intimidade do Padre Pio com Jesus Eucarístico, intimidade provada por sinais místicos, bilocação, comunhões sobrenaturais e batalhas espirituais que poucos ousariam enfrentar. O Padre Pio vivia a Eucaristia como quem toca o fogo vivo do céu. Muitas vezes, durante a missa, ele chorava, sangrava, travava combates invisíveis enquanto segurava o corpo de Cristo. Houve dias em que seus irmãos capuchinhos encontraram marcas de luta espiritual sobre ele logo após a comunhão, como se algo impuro tentasse impedir que aquele santo sacerdote se unisse a Jesus. Mas nada o afastava. Ele sabia que no momento em que recebemos a hóstia, portas espirituais se abrem, luz desce e também forças contrárias tentam se aproximar. Por isso ele alertava: nunca se esqueça das 3 palavras. Elas são como um selo, uma espada, uma armadura, um escudo. E hoje, justamente hoje, este mesmo segredo está chegando até você. Não é por acaso. Não é coincidência. Há algo que o céu quer proteger em sua vida. Há algo que Deus quer restaurar. E antes que eu lhe revele o significado dessas palavras e o poder que elas carregam, eu preciso que você permaneça comigo até o final deste vídeo, porque a revelação completa só pode ser entendida quando o coração está preparado. E ao final, faremos juntos uma oração profunda, pedindo que o próprio Padre Pio cele sua alma com a luz que ele recebeu de Cristo. Padre Pio costumava dizer que o mundo jamais compreenderia a grandeza de uma única comunhão bem recebida. Ele repetia que no instante em que a hóstia toca a alma, forças invisíveis começam a se mover. Ele via isso, ele sentia isso, ele sofria isso. Para ele, a Eucaristia não era um símbolo, não era uma lembrança, não era um gesto bonito, era Cristo vivo, ardente, inteiro, presente com todo o seu poder divino. E exatamente por isso, o Santo Frade alertava que havia um segredo espiritual, escondido no simples ato de receber Jesus na boca ou nas mãos. Um segredo que a maioria dos fiéis ignora e que acaba abrindo brechas para ataques, confusões e perturbações que poderiam ser evitadas. O Padre Pio não falava dessas coisas por superstição. Ele falava porque vivia realidades espirituais que nós não vemos. Durante décadas, ele travou combates contra aquilo que ele chamava de inimigos da alma.
Ele enxergava os movimentos do mal ao redor das pessoas. Percebia quando uma alma estava vulnerável, quando havia tristeza espiritual, quando uma sombra se aproximava, quando uma doença tinha raiz física ou espiritual. Muitas vezes, ele apenas olhava para alguém e dizia: vigie a hora da comunhão, ali está a brecha. E quando perguntavam o que ele queria dizer, o santo apenas respondia com aquela simplicidade firme: há 3 palavras que selam a alma. Não esqueça delas. Para entender isso, precisamos entrar no universo espiritual em que o Padre Pio vivia. Ele não apenas celebrava a missa, ele a sofria. Ele a atravessava como quem caminha pelo Calvário. Era comum que testemunhas relatassem ver seu rosto transfigurado, seus olhos fixos em algo invisível, como se estivesse vendo aquilo que nós ignoramos. Quando recebia a própria comunhão, ele tremia, chorava, parecia conversar com alguém que o consolava e, ao mesmo tempo, o fazia carregar um peso enorme. Ele dizia que a comunhão é o momento em que o céu toca a terra, mas também o momento em que o inferno tenta interromper essa união. E é por isso que ele insistia tanto nessas 3 palavras. Ele sabia que a alma que as pronuncia com fé se torna inacessível aos ataques mais sutis. Ele sabia que essas palavras atraem proteção, abrem caminhos de cura e impedem que a graça derramada na comunhão seja roubada logo depois. Quantas pessoas você conhece que vão à missa, comungam, mas pouco tempo depois já estão tristes, agitadas, irritadas, sem paz? Quantas entram na igreja pedindo cura, proteção, libertação e saem carregando o mesmo peso? Quantas experimentam aquela sensação de vazio mesmo após receber Jesus? Isso não é normal. Isso não é vontade de Deus. Isso é falta de preparação espiritual, falta de vigilância e falta daquele segredo que o Padre Pio repetia aos seus filhos espirituais. O santo vivenciou episódios que revelam isso de forma impressionante. Certa vez, uma mulher chegou até ele desesperada. Ela dizia que comungava todos os dias, mas que sua casa estava mergulhada em tristeza, vícios e doenças inexplicáveis. Ela não entendia. Fazia tudo certo. Rezava, participava da missa, se esforçava para viver o Evangelho. E mesmo assim, os problemas só cresciam. O Padre Pio olhou para ela com aquela compaixão firme que só ele tinha. Tocou seu ombro e disse: filha, você recebe Jesus, mas não sela sua alma. Há uma porta aberta. Há algo entrando onde não deveria entrar. E então, ele lhe ensinou as 3 palavras. Dias depois, aquela mulher voltou. Ela chorava, mas eram lágrimas de alívio. Dizia que algo mudou na atmosfera da casa, que uma paz inexplicável tinha descido sobre sua família, que o peso nos ombros havia desaparecido e pela primeira vez em meses ela dormira sem medo. E tudo isso começou quando ela pronunciou as 3 palavras com fé. Este é o mistério que estamos prestes a entrar. Não é magia, não é superstição. É espiritualidade católica pura, fundada no amor à Eucaristia, no poder do sacrifício de Cristo, no ensino dos santos e na tradição viva da Igreja. Se o Padre Pio insistia nisso, é porque sabia o quanto a alma humana é atacada justamente no momento em que está mais próxima de Deus. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez suas dores, seus medos, seu cansaço espiritual tenham uma raiz que você nunca imaginou, a falta desse selo espiritual. Há momentos na vida espiritual em que sentimos que estamos prestes a tocar algo proibido, algo que não foi feito para os olhos comuns. E é exatamente essa sensação que o Padre Pio provocava quando começava a falar sobre a Eucaristia. Ele não falava como um professor. Ele falava como alguém que já tinha atravessado territórios invisíveis, enfrentado criaturas que tentavam impedir a ação de Deus e visto com os próprios olhos o que acontece dentro da alma no instante em que Jesus Eucarístico é recebido.
Antes de revelar o mistério, imagine por um instante aquilo que o Padre Pio descrevia quando falava sobre o momento da comunhão. Ele dizia que, para quem tem olhos espirituais abertos, o mundo inteiro parece parar. Tudo fica silencioso, imóvel, como se o céu prendesse a respiração. Ele via, literalmente via, a luz que saía da hóstia e envolvia a alma que a recebia. Mas também via sombras que tentavam se aproximar para perturbar, confundir, distrair, bloquear e até mesmo roubar a graça daquele instante. Por isso ele falava desse momento como um campo de batalha. E você talvez nunca tenha imaginado que a comunhão seja assim. Mas ele viu, ele viveu, ele sofreu tudo isso. E agora você vai compreender exatamente por que o Padre Pio alertava. Nunca esqueça de dizer estas 3 palavras ao receber a hóstia. E por que essas palavras têm o poder de blindar uma alma inteira? O mistério começa assim. Uma vez, um dos filhos espirituais do Padre Pio perguntou a ele por que tantas pessoas comungavam todos os dias e, mesmo assim, não melhoravam espiritualmente. Não venciam vícios, não recebiam curas, não experimentavam paz, não conseguiam romper cadeias de sofrimento que pareciam intermináveis. O santo fechou os olhos, respirou profundamente e respondeu: porque recebem Jesus, mas não se entregam a Ele. E porque há uma brecha, uma fenda espiritual, uma porta que permanece aberta. E então ele acrescentou: a porta só se fecha com 3 palavras. E agora você vai entender o que o Padre Pio viu e por que essas palavras são tão importantes. O mistério que ele revelou é este. No instante da comunhão, quando a hóstia toca seus lábios, sua alma é exposta. Não existe nada que esteja escondido diante de Deus naquele momento. Tudo o que você é se apresenta ao Cordeiro. Suas feridas, seus medos, seus pecados, sua fragilidade, suas intenções e também tudo o que tenta te atacar espiritualmente. O Padre Pio explicava que nesse momento o inimigo tenta agir de 2 maneiras, distraindo a alma ou contaminando a intenção. Ele dizia que se a pessoa recebe Jesus com o coração fechado, indiferente, frio, sem amor, sem fé, sem humildade, ela deixa uma brecha. E tudo o que deveria ser cura acaba se tornando uma graça perdida, desperdiçada, abafada. E então ele ensinava o segredo, as 3 palavras. Mas antes de revelá-las, você precisa entender algo que o Padre Pio via com perfeição. Ele dizia que quando uma alma recebe Jesus com amor verdadeiro, com reverência profunda, com entrega total, uma explosão de luz acontece dentro dela. Ele via essa luz se expandir, alcançar feridas antigas, tocar memórias, restaurar, curar, libertar. Ele dizia que muitas pessoas que carregavam doenças, tristezas, mágoas e opressões espirituais poderiam ser curadas no instante da comunhão, se compreendessem o que realmente acontece ali dentro. Mas quase ninguém entende. Por isso, ele falava que essas 3 palavras eram como um convite aberto, uma permissão profunda que a alma dirige a Jesus. Ele dizia que quando essas palavras são ditas com fé, o próprio Cristo entra não apenas no corpo, mas em cada área oculta da vida da pessoa. Essas palavras atraem cura, libertação, paz e proteção. São palavras simples, curtas, mas carregadas de poder divino. E agora você vai ouvir o que o Padre Pio ensinava. Mas antes, imagine um momento da vida dele que muitos não conhecem. Durante uma de suas comunhões, um frade percebeu que o santo tremia de uma maneira estranha, como se estivesse lutando contra algo que não se via. Depois da missa, ao ser questionado, o Padre Pio apenas disse: o inimigo odeia a comunhão. Ele sabe o que acontece ali e sabe que se o fiel pronuncia as 3 palavras, ele não pode se aproximar. Por isso, ele tenta perturbar. E acrescentou: quando você diz essas palavras, Jesus toma posse de tudo. E se Jesus toma posse, nada mais pode entrar. Agora, o mistério se abre.
As 3 palavras que o Padre Pio pedia que seus filhos espirituais dissessem ao receber a hóstia eram: meu Jesus, toma-me. E aqui está toda a profundidade desse segredo. O Padre Pio não queria que a pessoa apenas recebesse Jesus. Ele queria que ela se entregasse inteira. Ele dizia: muitos recebem Jesus, mas poucos deixam que Jesus os receba. Poucos se deixam possuir, transformar, purificar. Poucos permitem que ele entre em suas dores mais antigas, em suas feridas, em seus medos, em suas fraquezas. Por isso ele pedia: diga as 3 palavras: meu Jesus, toma-me. É como entregar a chave da alma ao próprio Deus. E agora você vai entender por que isso muda tudo. Quando a alma diz: meu Jesus, toma-me, ela declara que não pertence ao medo, ao pecado, ao passado, às trevas, ao orgulho, à ansiedade, à culpa. Ela declara que pertence a Cristo. E quando Cristo toma posse, qualquer força contrária é expulsa. O Padre Pio dizia: quando Jesus toma, ele toma tudo. Ele toma o coração ferido, ele toma o corpo doente, ele toma a mente agitada, ele toma o lar destruído, ele toma a família ameaçada, ele toma o medo do amanhã, ele toma a dor que ninguém vê, ele toma a alma inteira e a sela com a própria luz. E o que acontece se alguém não diz essas palavras? O Padre Pio explicava com tristeza: a graça entra, mas não encontra portas abertas. A comunhão toca, mas não penetra. O amor chega, mas não transforma. E a pessoa segue sentindo medo, tristeza, angústia, insegurança, como se nada tivesse acontecido. Agora pare por um instante e pense: quantas comunhões você já fez? Quantas vezes você recebeu Jesus, mas não se entregou inteiramente? Quantas vezes você deixou que o medo falasse mais alto do que a confiança? Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas não sabia o que era? Quantas vezes você se perguntou por que sua vida espiritual parecia bloqueada, pesada, cansada, mesmo frequentando a missa? O Padre Pio está falando com você neste exato momento. Ele está dizendo: entregue-se, deixe Jesus tomar. Diga as palavras. Diga com fé, diga com amor, diga com humildade, diga com confiança: meu Jesus, toma-me. E agora que você conhece o mistério, vamos avançar para aquilo que ele significa para a sua vida daqui para frente. Porque saber não basta. É preciso viver. É preciso praticar, é preciso deixar que Jesus toque aquilo que você esconde, aquilo que dói, aquilo que pesa. Agora que o mistério foi revelado, agora que você compreendeu a profundidade espiritual escondida nas 3 palavras que o Padre Pio repetia com tanta insistência, é preciso que essa verdade não fique apenas no seu entendimento, mas desça para o seu coração e transforme a sua vida. Porque este ensinamento não é teórico. Ele não é bonito apenas para ser ouvido. Ele é um caminho. Ele é uma prática diária. Ele é uma decisão espiritual que muda destinos, cura feridas e restaura famílias inteiras. O Padre Pio dizia que muitos fiéis sofrem porque não sabem o que fazer com a graça que recebem. É como se Deus derramasse luz, mas a pessoa não soubesse como acolher essa luz, como protegê-la, como deixá-la agir. Ele observava isso todos os dias no confessionário, na direção espiritual, nas conversas silenciosas que tinha com almas angustiadas. Ele via que a maioria vinha com dores profundas, doenças que não passavam, conflitos familiares que aumentavam, medos que sufocavam, vícios que pareciam indestrutíveis, bloqueios financeiros que esmagavam o espírito, tristezas que transformavam a vida numa noite sem fim. E então ele dizia: filha, você recebe Jesus, mas não se entrega a Ele. A comunhão é forte, mas sua entrega ainda é fraca. Por isso, o ensinamento final que o Padre Pio nos deixa é simples, direto e profundamente transformador. A partir de hoje, nunca mais receba a hóstia sem antes preparar o coração para dizer as 3 palavras com verdade, com rendição, com abandono total.
Meu Jesus, toma-me, não como um ritual automático, mas como um gesto de confiança absoluta. Porque quando você pronuncia isso, você abre as portas da alma para que Cristo entre onde ninguém mais pode entrar. Você permite que ele acesse suas memórias feridas, seus pensamentos pesados, seus medos escondidos, suas tristezas secretas, seus relacionamentos quebrados, suas lutas silenciosas. Você dá a ele autorização espiritual que só você pode dar. E o Padre Pio explicava exatamente o que acontece quando essa entrega é real. Ele dizia que Jesus começa a reorganizar a vida da pessoa de dentro para fora. Primeiro, ele toca a área da alma, onde está a ferida mais antiga, aquela que ninguém nunca curou, aquela que formou cicatrizes invisíveis. Depois, ele ilumina a área que está sob ataque espiritual, quebrando cadeias que a pessoa nem sabia que carregava. Em seguida, ele purifica aquilo que parecia impossível de ser purificado, libertando a mente, restaurando emoções, acalmando tempestades internas. Então, finalmente, ele estende essa luz para a vida exterior, transforma relacionamentos, cura doenças que têm raiz espiritual, abre caminhos profissionais, restaura a paz na família, devolve esperança, remove bloqueios e derrama abundância onde antes havia escassez. O que você estava esperando para dizer a ele essas palavras? Quantas vezes você desejou mudança, mas não sabia por onde começar? Quantas noites você dormiu chorando, pedindo ajuda, sentindo-se sozinha, exausta, sem força para continuar? Quantas vezes você olhou para a sua casa e sentiu que o ambiente estava pesado, como se algo invisível drenasse sua alegria? Quantas orações você já fez pedindo proteção para seus filhos, seus netos, seu marido, sua família? E quantas vezes você pensou que Deus poderia estar distante demais para te ouvir? O Padre Pio está lembrando você. Ele está mais perto do que você imagina. Ele entra no seu corpo, na sua alma, no seu coração. Ele te toca, ele te vê, ele te conhece. E ele espera apenas uma coisa, que você o deixe tomar tudo, que você abra as portas, que você pare de resistir, que você pare de tentar carregar sozinha aquilo que só Cristo pode carregar. Por isso, a partir de hoje, faça exatamente como o Padre Pio ensinou. Antes de sair de casa para a missa, prepare o coração. Peça a Maria a graça da pureza interior. Ao aproximar-se da comunhão, baixe os olhos, silencie a alma, feche o coração para o mundo e abra-o completamente para Deus. E no instante em que receber Jesus, pronuncie em silêncio, mas com toda a força da alma: Meu Jesus, toma-me, entregue tudo. Entregue seus medos, sua família, suas dores, seus sonhos, seus pecados, seus relacionamentos, sua saúde, sua vida inteira. E depois permaneça alguns segundos em silêncio, deixando a luz de Cristo entrar. O Padre Pio prometia que a alma que vive assim não permanece a mesma. Ele dizia que quem entrega tudo a Jesus na comunhão jamais volta para casa com as mesmas angústias. Ele garantia que quem pronuncia essas palavras com amor verá mudanças reais, concretas e profundas. Ele mesmo acompanhou milagres assim. Viu pessoas serem libertas de opressões espirituais antigas, viu casamentos serem restaurados, viu doenças misteriosas desaparecerem, viu famílias inteiras se converterem após uma única comunhão vivida com entrega total. Viu pessoas emocionalmente destruídas serem reconstruídas pela graça. E agora é sua vez. Agora é sua hora. Agora é seu momento. Deus não quer que você carregue mais esse peso. O Padre Pio não deixaria esta mensagem chegar até você se não houvesse um propósito divino, uma cura, uma libertação, uma restauração preparada para a sua vida. A partir de hoje, você tem um caminho. Você tem uma prática espiritual poderosa. Você tem uma chave que muda destinos. 3 palavras que selam,
protegem e transformam. Meu Jesus, toma-me. E que esta entrega seja o início de uma nova etapa da sua vida espiritual, onde Cristo esteja no centro de tudo o que você é e tudo o que você vive. Se prepare. Agora que você recebeu este ensinamento tão profundo do Padre Pio, eu quero que você reflita em silêncio por um breve instante. Quantas pessoas neste mundo receberam a comunhão durante toda a vida sem jamais saber que 3 palavras poderiam transformar completamente a maneira como a graça de Deus age dentro delas? Quantas almas continuam sofrendo, desprotegidas, angustiadas, apenas porque nunca tiveram acesso a essa luz espiritual? E você foi escolhida para ouvir isso hoje. Nada disso é coincidência. Nada. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque havia algo que o céu queria restaurar na sua vida. E se você sentiu seu coração aquecer, se algo dentro de você se abriu, se você percebeu que esse ensinamento era exatamente aquilo que faltava, então existe um motivo ainda maior para você permanecer conectada a este canal. Porque aqui você encontra aquilo que não está nos lugares comuns, aquilo que não se escuta em qualquer vídeo, aquilo que muitos fiéis buscam, mas poucos encontram. Revelações espirituais seguras, enraizadas na fé católica, sustentadas pela vida dos santos, guiadas pela tradição da Igreja, capazes de iluminar a alma e fortalecer a vida. E é por isso que eu te peço, com todo o carinho e com toda a autoridade espiritual que este conteúdo carrega, inscreva-se agora mesmo neste canal. Não por mim, mas por você, porque cada vídeo aqui é como uma chama acesa que protege, que esclarece, que cura, que fortalece a sua fé. É como se você mantivesse a sua alma em contato permanente com uma fonte de luz. E o próprio Padre Pio dizia que a alma que se afasta das fontes de luz enfraquece, perde foco, se torna vulnerável às sombras. Agora que você já recebeu o mistério, a revelação e o ensinamento do Padre Pio, chegou o momento mais sério deste vídeo. Este é o ponto em que a fé deixa de ser apenas sentimento e se torna decisão, compromisso, postura espiritual. Porque o Padre Pio não transformava vidas apenas com palavras. Ele transformava vidas quando as pessoas decidiam agir, obedecer, colocar em prática aquilo que ele ensinava com tanta autoridade e amor. E é exatamente isso que eu vou pedir a você agora. Este é um desafio espiritual, profundo, que exige coragem, entrega e sinceridade. O Padre Pio dizia que a alma só começa a mudar de verdade quando ela assume publicamente, diante de Deus e diante do céu, que quer pertencer a Cristo. Porque a fé escondida enfraquece, mas a fé declarada se fortalece. Por isso, o desafio que você vai assumir hoje é simples, mas tem um peso espiritual enorme. Ele será o marco que divide a sua vida espiritual entre antes e depois deste ensinamento. Durante os próximos 7 dias, você vai viver um compromisso diário. Todos os dias ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa, antes de olhar o celular, antes de começar suas preocupações, você vai fechar os olhos por alguns segundos e repetir lentamente no fundo da alma as 3 palavras que o Padre Pio ensinou. Meu Jesus, toma-me. E não será apenas uma frase, será uma entrega real, será a consagração do seu dia, das suas dores, das suas lutas, da sua família, da sua saúde, das suas necessidades. Você vai entregar tudo a Cristo antes de qualquer coisa tentar tocar seu coração. O Padre Pio dizia que quando a alma entrega o dia a Jesus, antes de entregar a qualquer outro pensamento, o inimigo perde terreno, perde acesso, perde força. Ele não consegue turvar a mente, não consegue perturbar a emoção, não consegue roubar a paz. Porque a alma já está tomada por Cristo desde o primeiro instante. E isso tem efeitos reais.
Você vai perceber que seu coração ficará mais leve, que medos antigos perderão força, que pensamentos negativos não terão o mesmo poder, que sua casa ficará mais clara espiritualmente, que você terá mais presença de Deus durante o dia, porque a alma que se entrega cedo não se perde ao longo das horas, e esta é apenas a primeira parte do desafio. A segunda parte é ainda mais importante. No próximo domingo em que você for à missa, seja amanhã, seja daqui a alguns dias, você vai se preparar espiritualmente para viver a comunhão como o Padre Pio ensinou. Antes de sair de casa, você vai pedir a Maria: Mãe, prepara meu coração. E no momento da comunhão, quando chegar a sua vez de receber Jesus, você vai baixar os olhos, recolher a alma, silenciar o pensamento, e no exato instante em que a hóstia tocar seus lábios, você vai pronunciar interiormente, com toda a profundidade, com toda a entrega, com toda a sua história: Meu Jesus, toma-me. E você vai deixar Jesus tomar, vai deixar Ele entrar, vai deixar Ele curar, vai deixar Ele iluminar, vai deixar Ele expulsar aquilo que te pesa, vai permitir que Ele acesse áreas que você nunca teve coragem de tocar. É assim que o milagre começa. E é por isso que agora, como sinal de compromisso, eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas forte, que marca espiritualmente a sua decisão: Meu Jesus, toma-me completamente. Quando você escreve isso, você rompe o silêncio espiritual. Você declara para o céu que está pronta. Você declara para Deus que pertence a Ele. E declara para qualquer força contrária que não existe mais espaço para sombras dentro da sua alma. E mais uma coisa importante: compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Não deixe que este segredo fique só com você. Há alguém na sua família, entre seus amigos, alguém que você ama profundamente, que está carregando um peso enorme e que precisa ouvir isso. O Padre Pio dizia que a caridade espiritual é a mais preciosa de todas, porque salva almas. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para restaurar alguém que está à beira de desistir. Envie este vídeo como um ato de amor, como um gesto de luz. Feche agora os seus olhos. Respire profundamente. Deixe o silêncio envolver o seu coração. Este é o momento mais sagrado deste vídeo. O momento em que a graça toca a alma. O momento em que Padre Pio se une a você para interceder diante de Jesus. Enquanto você respira devagar, imagine uma luz suave, uma luz que se aproxima, uma luz que não machuca, que não pesa, mas que abraça, cura e consola. Essa luz é Cristo. E ao lado dele está Padre Pio, com seu olhar firme, amoroso, cheio de misericórdia. Ele coloca a mão sobre o seu ombro agora e começa a rezar por você. Repita comigo, bem devagar, dentro do seu coração: Meu Jesus, toma-me. Sinta o peso sendo retirado, sinta a ansiedade diminuindo, sinta que aquilo que te atormentava já não tem mais a mesma força. Padre Pio dizia que Jesus nunca resiste a uma alma que se entrega, e você está se entregando. Agora, imagine que Jesus se aproxima ainda mais. Ele toca o seu coração, aquele lugar onde só Ele consegue entrar, o lugar das memórias, das feridas, dos medos, das dores que você nunca contou a ninguém. E Ele diz: Eu estou aqui, eu estou com você, eu tomo você para mim. Deixe Jesus tomar o que te machuca, deixe Ele tomar a preocupação que te consome, deixe Ele tomar o peso que você carrega sozinha há tanto tempo. Agora reze comigo: Padre Pio, leve o meu coração até Jesus, interceda por mim, proteja a minha alma, e que eu nunca me afaste dele. Respire fundo. A luz cresce, envolve você, limpa você, restaura você. Agora faça a entrega final. Meu Jesus, toma-me completamente. Sinta que algo mudou, porque mudou. Quando a alma se entrega, o céu se move. Fique assim, mais um instante, em silêncio, recebendo esta graça. E quando estiver pronta,
Abra os olhos devagar.